Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos irmãos ausentes esta manhã, viajar, mas graças a Deus estamos reunidos na presença do Senhor e podemos louvar o nome dele para sempre. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, ficar de pé, orar, ler a palavra do Senhor. Hoje o texto Romanos 8, para agora vamos ler só o versículo 28 e depois leremos 28 a 30. Romanos 8, versículo 28. Se você encontrar, por favor, fique de pé para juntos lermos a palavra do Senhor e orarmos. Gratos a Deus pela sua bondade esta manhã. Amém? Amado Deus e Pai, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome para sempre. Ó Pai amado, que nesta manhã, quando nos reunimos, possa ser para adorarmos a Ti, louvarmos e glorificarmos, pois só o Senhor vive e reina para sempre, só o Senhor é Deus. Submete-nos, ó Pai, faz-nos, Senhor, quebranta-nos, leva-nos à Tua presença, Senhor. Que verdadeiramente somente Tu sejas o centro deste culto, o centro desta adoração. Senhor eterno, perdoa os nossos pecados e limpa-nos, ó Deus, e capacita-nos para fazermos a Tua obra mais e melhor. Toma o primeiro lugar, não só no culto, mas em nossas vidas, não só hoje, mas a cada momento. Até que para todo sempre, Senhor, nós estaremos na Tua presença. E nos deleitaremos no Senhor para sempre. E louvaremos eternamente. A Ti o louvor e a glória em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Os irmãos podem ficar sentados? Normalmente nós encontramos este versículo em montes de coisas, não é? Você encontra este versículo até numa t-shirt, não é? Você encontra num quadro, você encontra até numa caneca de café, não é? Escreve-se este versículo: todas as coisas são para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes o entendimento disso é que é um pouco distorcido, e é isso que vamos ver durante a mensagem de hoje. O que é que realmente significa dizer, ou o que é que este versículo quer dizer, que tudo é para o bem daqueles que amam a Deus? Amém? Vamos cantar ao Senhor, vamos nos alegrar na presença do Senhor, entoar hinos de louvor a Deus. Como eu disse, um pouco vazio esta manhã, que alguns irmãos estão viajando, mas graças a Deus pelos que estamos aqui. Amém? Para os senhores irmãos, vamos cantar o hino Tu és fiel, Senhor, é da nossa harpa cristã, 535, mas nós também vamos passar ali em cima. Vamos cantar 2 hinos da nossa harpa, amém? Dos clássicos. Filhos sabem que não
Amém, glória ao nome do Senhor. É sempre bom lembrar quem é o nosso Deus, amém? Este hino fala das características do nosso Deus, o Deus Criador, aquele que não muda, aquele que permanece, amém? E que nos dá a segurança para a nossa vida eterna. Por isso nós damos graças a Deus, não é? Diz o hino 597 da nossa harpa também, na vossa frente também, aqui diz: graças dou por esta vida, amém? Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Glória ao teu nome, Senhor. Queremos em tudo dar graças, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ter fé, Senhor, e saber que tudo contribui para o bem daqueles que te amam, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em cada momento, Senhor, ter corações gratos, Senhor, pela tua maravilhosa salvação, por esta igreja, por cada irmão, por cada irmã, por cada lágrima, por cada sorriso, Senhor, que sabemos, Senhor, que tu estás connosco e tens guardado as nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Prepara os nossos corações para esta manhã receber a tua palavra e que nós possamos aplicar nas nossas vidas. Senhor, que o teu nome seja glorificado e exaltado em tudo o que façamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e irmãos, é com grande contentamento que nós cantamos para o Senhor, amém? Cantamos dois hinos muito lindos, eu gosto muito de ouvir a forma como nós entoamos hinos de louvor a Deus, em que as vozes claramente se ouvem acima da música, amém? A música só está, é um acompanhamento, amém? Nós estamos para cantar ao Senhor, as nossas almas se encherem da alegria do Senhor esta manhã e glorificarmos a Deus. Muito interessante o hino que nós cantamos, nós não combinamos, já era o hino que estava lá, e eu perdi aqui qual era? 500 e... como é que é? Nós cantamos assim, irmãos: graças dou por esta vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro, por tudo o que passou, pelas bênçãos derramadas, e depois nós cantamos assim: pela dor, pela aflição. A gente agradeceu a Deus, graças te dou, Senhor, pela dor e pela aflição. E depois diz assim: pelas rosas do caminho, pelos espinhos que elas têm. Mas eu pensei que a vida do cristão era um mar de rosas só, não é?
Faz um mar de rosas, não tem espinhos, parece que a gente cantou isso. E depois diz assim, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par. Amém? Para a gente cantar pelo alívio, tem que ter, é porque teve lágrima antes, não é? Amém? Muito importante isso para o nosso texto hoje. Por favor, abra a palavra do Senhor, Romanos 8, versículos 28 a 30. Você sabe que alguém disse uma vez, que o momento que o crente é mais mentiroso é quando ele canta. Já ouviram isso? Diz que é o momento que o crente mais mente. Não é? Porque ele canta coisas só porque está na letra, às vezes não é o que está no coração. Então que Deus nos ajude a cantar coisas verdadeiras. Amém? Temos de ser muito bíblicos quando cantamos, por isso que nós temos cuidado com os hinos, as irmãs sempre têm muito cuidado com os hinos que escolhem, para que nós possamos ser o mais bíblicos possível, amém? E que possamos saber o que estamos a cantar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o texto, a palavra do Senhor, à medida que você encontrar, por favor, fique de pé, Romanos 8, versículos 28 a 30. O texto, como eu disse, o primeiro versículo, você encontra em quadros, você encontra em t-shirts, você encontra até em coffee mugs, não é? Mas vamos ler o contexto desse versículo para entendermos melhor. Diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Oremos, Pai amado, faz-nos entender a Tua palavra no contexto em que está escrita, para que o Teu nome seja exaltado em nós. Amém. Podemos ficar sentados? Amém? Sabemos... Conhecimento geral, como é que começa o texto? Olha o texto, por favor, fica com a sua Bíblia aberta. Começa assim, sabemos. Então já temos conhecimento, conhecemos que é assim. Paulo só nos está a lembrar. O Espírito Santo está-nos a trazer à memória aquilo que nós já sabemos. Inclusive, se você esteve no culto de quarta-feira, você ouviu, no nosso estudo de quarta-feira, você ouviu exatamente isso, não é? A palavra do Senhor, Paulo, aos 1 Coríntios 15, né? 13 e 4 diz, e lembra-nos da pregação, ou da palavra, 15:1, é verdade, na verdade, lembra-nos daquilo que nós já conhecemos, que era o Evangelho. Falámos sobre isto quarta-feira passada. De vez em quando a palavra do Senhor nos lembra de coisas que nós já devemos saber. Aliás, nós devemos ser lembrados, pela ação do Espírito Santo em nós, sempre da nossa caminhada cristã diária. Por isso que nós colocamos em nossa mente sempre o princípio, aquele princípio maravilhoso da cosmovisão cristã, que nos faz lembrar continuamente como agir no nosso dia. Então o texto começa com sabemos. Paulo não está a dizer nada de novo. Quando nós pregamos aqui não dizemos nada de novo. Jamais quero pregar uma coisa nova, uma coisa que eu inventei, porque eu sei que o Espírito Santo, Deus não esperou, pela ação do Espírito Santo, 2000 anos depois da vinda de Cristo, que eu nascesse para me revelar alguma coisa nova. Amém? Eu não sou importante. Cristo é. Então a revelação está completa. E sempre que nós subimos ao púlpito é para falar aquilo que já nós sabemos, lembrando, trazendo à nossa mente, não inventando, não trazendo uma coisa nova. Muito claro o texto, sabemos. E o que é que sabemos? Que Deus age em todas as coisas. Amém? Sabemos isso? Deus é soberano, Ele age em todas as coisas. Deus determina as coisas e faz conforme Ele deseja. Ninguém pode impedir os seus intentos. Amém? Os salmos estão repletos de frases como esta, em que conhecemos e entendemos a soberania de Deus para nós. Principalmente para nós reformados, a soberania de Deus é exaltada em tudo em que nós fazemos, sabendo que Deus opera em tudo. Não estaríamos aqui esta manhã se Deus não operasse e nós estivéssemos aqui. O impedimento de estarmos na presença de Deus, Ele pode provir de várias coisas, mas na verdade jamais nós poderemos estar diante de Deus sem a permissão dEle, sem o seu agir. Ele age no mundo. Tem uma tempestade ontem à noite, Deus não estava distraído. Tem uma tempestade forte aqui. Eu não sei onde vocês moram, mas a gente vinha por aqui esta manhã e tem um monte de ramos caídos, árvores caídas, pedaços de árvores caídas. Tem uma tempestade, ouvi nas notícias, uma tempestade em algumas zonas, tá? Deus não estava distraído. Deus adormeceu, foi para a cama mais cedo e acordou de manhã e disse, esqueci-me, olha o que aconteceu. Não. Ele é soberano, Ele age em todas as coisas, Ele sabe todas as coisas e nada acontece fora do seu domínio e autoridade. Então sabemos que Deus age em todas as coisas. Então, até aqui tudo bem. Sabemos, primeira parte do versículo, que Deus age em todas as coisas. Estamos sérios, estamos bons. Agora veja o que diz a seguir. Para o bem daqueles que o amam. Agora, como é que este versículo é entendido muitas vezes? É entendido com aquele mar de rosas que eu falei há pouco.
Tudo na vida do crente vai ser bom. Tem nada, não vai ter nada de errado, não vai ter lágrimas. Você está a chorar é porque você está com um problema, é que você está com um problema na sua fé. Porque você tem que estar tudo certo. O crente está tudo certo. Ele determina, ele rejeita aquilo que está errado, ele determina o que é bom, e só vai acontecer coisa boa na vida do crente, porque Deus chamou-nos a si mesmo, Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Eu acho interessante como pegam em textos bíblicos, tiram daqui, põem acolá, misturam tudo para dar aquilo que as pessoas querem. Então a vida do crente, interpretado aqui este versículo, assim, vai dar tudo certo, não há nenhum problema. A gente vai, né? A gente cantou hoje um hino muito interessante, irmãos, que eu gosto muito, que Deus é fiel, não? Nós cantamos esse hino. É interessante como é que essa expressão, Deus é fiel, que está certo no hino que cantamos e está na Bíblia, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel às promessas, é por isso que nós estamos aqui, amém? Porque nós acreditamos nas promessas do Senhor e o Senhor é fiel a Ele próprio, não é fiel a nós. Mas quantas vezes a gente ouve, e até tem hinos por aí, não louvores, hinos por aí, músicas que as pessoas fazem por aí, que diz Deus é fiel a mim. Se Deus fosse fiel a mim, eu estava perdido. Porque eu não consigo ser fiel a mim próprio, irmãos. Eu penso uma coisa hoje, amanhã eu penso outra. Eu tenho um desejo tão grande de santificar e servir a Deus e tantas vezes eu tropeço e caio e tenho que voltar para Deus e dizer, Senhor, perdoa-me, e voltar e pedir a Deus que me conceda arrependimento. Na nossa vida espiritual nós não somos fiéis a Deus. Deus é fiel à sua palavra. Então se Deus fosse fiel a nós, não na nossa natureza pecaminosa, não nos nossos intentos, Ele é fiel a Ele próprio, porque Ele é fiel a Ele próprio, aquilo que Ele faz, Ele cumpre, e nós podemos confiar nele, que tem todo o poder e não falha, não é como nós. Deus é todo poderoso, Ele é soberano. Então, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O que é que significa? Que a sua vida vai dar tudo certo, você está tudo bem consigo, sempre, continuamente, você nunca vai ter uma dor de cabeça, você nunca vai acordar mal disposto, você nunca vai apanhar trânsito, você nunca vai ter contas no correio para pagar. Não é isso que significa. Significa que todas as coisas que acontecem na sua vida, como nós cantamos no segundo hino, aflições, lutas, angústias, alegrias, contentamentos, prazeres, todas as coisas que Deus permite, que Deus providencia, que Deus em sua soberana vontade determina, que venham à sua vida, são para o bem, são para o seu bem. É bom para nós. É muito difícil isso, irmãos, numa hora de angústia, de dificuldade e de tristeza, nós pensarmos assim, Senhor, onde é que está o bem disto? Você já orou assim? Se você orou assim, você não pecou. Entenda que você não pecou. Você peca se você rejeita aquilo que Deus está a trabalhar na sua vida. Isso é diferente. Mas em horas de dificuldades, em horas de angústia, a gente chega a dizer assim, Senhor, mas onde é que está o bem disto? Mas a gente não sabe. Deus está trabalhando em nós, Deus está nos moldando, Deus está nos aperfeiçoando. Deus está agindo. É para o bem de todos. Para toda a gente igual. Para o ímpio também. Não. Para quem? Para aqueles que o amam. Não diga a um ímpio que tudo é para bem, que vai a vida dele é para bem para ele. Os americanos têm um dizer que é aquilo que não te mata torna-te mais forte. Num certo sentido é verdade. Não te matou, tornou-te mais forte. Em português a gente diz aquilo que não mata engorda, não é? Quer dizer, eu gosto mais da expressão americana, não é? Aquilo que não te mata engorda. Não mata, mas ficou feio, né? Isso não era ok. Os americanos dizem que aquilo que não te mata, não é? Torna-te mais forte. Não é assim que dizem? Aquilo que não te mata torna-te mais forte. É verdade que as experiências da vida, as pancadas que a gente leva na vida, os tropeços que a gente dá, ou bater com a cabeça na parede tantas vezes, faz-nos criar experiência e moldar-nos. Mas isso não é ação divina, no sentido de para o bem espiritual. Isso todo mundo tem. O crente tem um outro nível. Você tem que entender, irmãos e irmãs, que você está em Cristo Jesus. Jesus salvou a sua alma para a glória do nome dele, não para si, para a glória do nome dele. Você está num outro nível sempre diferente do mundo. O significado das coisas que acontecem no mundo para si tem um outro sentido muito mais excelente, pela glória que vai ser revelada. Já estudamos isso quando foi? Semana passada ou há 2 semanas. Amados irmãos, no mesmo contexto, estamos a estudar a mesma carta, no mesmo contexto, Paulo diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Significa que se você ama a Deus, se você ama a Deus, todas as coisas que acontecem na sua vida, todas as coisas que provêm à sua vida, alegrias, tristezas, dificuldades, lutas, contentamento, prazeres, deleites, todos eles estão a trabalhar para o bem para o seu bem, para que você possa florescer, crescer e amadurecer espiritualmente, santificar, para que o nome de Cristo Jesus seja cada vez mais glorificado em sua vida. É isso que o texto significa.
É isso que o texto significa. Significa que Deus não esqueceu de si. Ele permite que coisas aconteçam. Ele o sustenta pela ação do Espírito Santo na sua vida. Entenda que você nunca está sozinho. O Espírito Santo está em si. Ele habita em si. Ele o fortalece. Ele o anima. Ele mostra Cristo. Ele dá a confirmação da esperança eterna do porvir, onde veremos o Senhor para sempre. E Ele age em si, o preparando para que você seja aperfeiçoado e seja cada vez mais a imagem de Cristo Jesus. Deus age. Normalmente nós dizemos assim, todas as coisas são para o bem. Olha o texto, com atenção, eu gosto mais desta versão. Eu estou a gostar muito, irmãos, da versão que nós estamos usando agora, desde há um tempo para cá, no nosso culto. Olha o texto na versão que estamos a usar. Não sei se é a sua, se não é, tem uma Bíblia em frente a si, se você quiser confirmar, senão você pode escutar, eu vou ler bem devagar. Diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É um bocadinho mais profundo do que todas as coisas são para o bem. Pode nos induzir em erro, todas as coisas são para o bem. Não, Deus age em todas as coisas. Ele trabalha em todas as coisas. E Ele está continuamente trabalhando na sua vida para o seu bem. Para que você produza glória ao nome do Senhor. Para que você produza frutos. Para que você se santifique. Para que você seja mais como Cristo Jesus. Afinal, não é o nosso objetivo ser mais como Cristo. Qual é o nosso desejo? Ser como o Senhor? Santificar, louvar, engrandecer o nome dEle para sempre. Não é esse o nosso desejo. Note, em todas as coisas Ele está agindo para que isso seja uma realidade na sua vida. Como, por exemplo, o culto ao Senhor nosso Deus. Mas, quando você for para casa, se você enfrentar trânsito, se você tiver que sei lá, pôr gasolina, ou tiver contas para pagar, ou amanhã pelo seu local de trabalho, você tiver um problema para enfrentar, Deus está agindo em todas essas coisas para o seu bem. Deus está trabalhando em todas essas coisas. Elas não acontecem por acaso, elas não vieram porque calharam de vir, elas vão embora, mas vão produzir em si um fruto e trabalhar na sua vida. Você vai ser delas mais santo. Não perca a oportunidade do que Deus está a fazer hoje e da forma que Ele está agindo para o bem daqueles que o amam. Quem são os que o amam? O que é que Jesus disse que era amar a Deus? Lembra? Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Aqueles que o amam é aqueles que receberam neles o amor de Cristo na cruz e respondem em amor a Deus na obediência aos mandamentos do Senhor. Quem são esses? Os salvos. O texto diz, no mesmo versículo ainda, nós estamos no primeiro versículo, diz assim, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqueles que foram chamados segundo o propósito divino. Qual é o propósito divino na sua vida? É para salvação. Nessa salvação, Ele salvou para trazer glória ao seu nome. Deus é glorificado na salvação de pecadores. Deus é glorificado nas nossas vidas. Mas, amados irmãos, hoje estávamos a entrar aqui no driveway da igreja e do lado esquerdo tem uma flor. Vocês viram? É uma flor linda, aquela flor de Páscoa, não sei o nome daquilo, mas lírios. E nasceu um lírio ali, é completamente fora da época, não é? A não ser que a Páscoa esteja para chegar. Eu acho que é fora da época. A gente tirou dos vasos que tinha aqui na igreja, plantou ali, colocou ali. E aquela flor nasceu. Está linda hoje da manhã. Está linda. E é, right? E é exatamente. E aquela nasceu. E está ali, mesmo ali no cantinho. Onde ninguém diria. Não é no meio da terra boa. Ali naquele canto ali. E nasceu aquela flor. E a gente passa ali. Eu não sei, irmão, quanto assim. Eu olho para aquilo. É lindo. Criação de Deus. E até fora daquilo que nós normalmente estamos habituados a ver. E eu estou certo que você vai sair daqui, agora ficou curioso, aqueles que não repararam, você vai sair daqui, você vai olhar para você ver. É um motivo da gente dar glória, louvado seja o nome do Senhor, pela beleza da criação, pelo cuidado dele, até com as plantas. Que lindo! Nós pusemos as plantas do outono no ano passado e lá em casa não tem uma, né? Não ficou uma. E aqui na igreja tem umas poucas que nasceram. E uma irmã esta semana disse, acho que foi a irmã Maria, disse-me, é porque a terra é abençoada. Não, acho que foi a irmã Maria que disse que a terra é abençoada. Eu não sei. Mas eu estou a falar de coisas normais que nós vemos lindas. Mas que elas crescem, morrem, e vêm outra vez, ou não, às vezes não volta, temos que plantar outras. Mas mesmo nessas coisas que têm a ver com aquilo que Deus faz, nós achamos lindo. Agora, pense, irmãos. Que bela é a sua salvação. Quando foi Cristo Jesus que verteu o seu precioso sangue para que você fosse salvo. Quão mais bela é a sua vida. Se Deus sustentou aquela plantinha ali, que ela está fora, eu penso que poucas vezes foi regada, que ela está tão off.
E Deus sustentou aquela plantinha ali, e Ele vai trabalhar em si, trabalha em si, cuida de si, porque você é filho dele. Ele tem um propósito com a sua vida. Deus jamais salvou alguém para ficar sentado no banco de uma igreja a ouvir cultos. Não, essa é uma parte do grande. Sabe que às vezes, irmãos, eu considero a nossa vida espiritual, eu vou ter que correr com o texto, mas às vezes eu considero a nossa vida espiritual assim. Eu gosto muito do Thanksgiving. Não, alguns já ouviram isto, a maioria já ouviu isto. Eu gosto muito do Thanksgiving, não é? Então este Thanksgiving é fantástico. Várias coisas que eu gosto do Thanksgiving é o próprio feriado da ação de graças. Tá? Eu acho a ideia fantástica, ter um dia de ação de graças. Lembramos-nos da história da América e tem pumpkin flavors. Tá? Tem abóbora, right? Só aí, right? Fantástico. Right? Eu gosto da ideia do Thanksgiving. E gosto daquela ideia de ter a mesa, né? Muitas coisas. Estão lá em casa, então, irmãos, já sabem, né? Com aquele banquete, não? Uma coisa daqui, coisa dali, a gente tira. E eu gosto também da ideia porque várias coisas, não é? O milho, o feijão, o peru e tal. É? Temos que começar a preparar, na verdade, daqui a pouco está aí. Tá? E aquela alegria toda, não é? Irmãos, eu às vezes considero a nossa vida espiritual assim. Deus preparou um banquete de bênçãos espirituais na nossa frente. Tá? Banquete enorme. Tem peru, espiritualmente falando, não é? Tem peru, e para os portugueses tem bacalhau, para os irmãos do Brasil tem picanha, tá? Tem tudo aquilo assim fantástico, não? É a mesa espiritual que Deus preparou para nós desfrutarmos das bênçãos espirituais de Deus, da presença de Deus, o gozo de cantar ao Senhor, de servir a Deus. E tu sabes o que a gente faz? A gente passa assim, e lá na pontinha da mesa tem um tabuleirinho com pão e uma manteiga do supermercado. Então, não é aquela manteiga boa, é uma manteiguinha do supermercado. Porque não deu tempo para fazer o pão em casa e fazer a manteiga, e tem lá no cantinho, imagina a sua mesa do Thanksgiving, e tem lá no cantinho, né, aquele pãozinho que foi saiu do supermercado mesmo, lá da Saca Cris Teixeiras, e publicidade à parte, e uma coisinha de manteiga lá. E você passou, e você viu, oh, que maravilha! Pegou naquele pão, partiu o pão, meteu manteiga, comeu e disse, foi um Thanksgiving fantástico. Às vezes eu acho que nós espiritualmente fazemos isso. Com tanta coisa boa que Deus tem para nós, com tanta alegria e prazer no Senhor, com tanta celebração que nós temos que dar a Deus, é tanta bênção que Deus quer derramar nas nossas vidas, a gente pega numa coisinha de nada e já fica todo contente. E não viu as iguarias que Deus preparou. Deixamos as coisas desta vida nos atrapalhar a visão. Deixamos as coisas da vida atrapalhar a visão, e quando os problemas vêm, nós não entendemos que Deus está a trabalhar através daquilo. Nós já ficamos frustrados, desanimados, caídos, como se não tivéssemos um Deus todo-poderoso que é fiel a Ele próprio, fiel à sua palavra, que promete que em todas as coisas está agindo para o nosso bem. Então a gente fica lá só na depressão, na tristeza, na angústia, na coisinha lá, deixa-se abater, sem perceber que há muito mais para lá. Chegue-se para o meio da mesa, desfrute do resto, dê a volta à mesa espiritual. Ore, cante louvores a Deus, envolva-se com as coisas do Senhor. Você verá a sua vida florescer, você se alegrará no Senhor. Mas não, nós ficamos lá no cantinho, né? Aí eu penso, como é que foi? Foi ótimo. Eu comi um pãozinho com manteiga. E depois você vê outro crente, às vezes, tão animado no Senhor, tão alegre, parece que está doido. Está doido da alegria, da salvação, está entusiasmado com Cristo. Deus nos chamou para vivermos entusiasmados com o Evangelho, animados com o Evangelho. Vermos a glória do Senhor sendo manifesta, porque todas as coisas estão a acontecer para o bem, para o bem. Pode não parecer para o bem, mas é para o bem, porque Deus Todo-Poderoso está agindo para o bem. Porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós, e é através do seu amor revelado em nossas vidas que o mundo verá que Jesus Cristo é Senhor, que o mundo saberá do Evangelho. Agora, um crente desanimado, abatido, vai falar de Jesus. Ninguém quer ouvir a sua conversa, ninguém quer. Animado com o Evangelho, porque Deus tem tantas coisas boas, mas está a sofrer muito, mas Ele sabe que é para o bem, mas dói muito, mas Ele sabe que é para o bem, mas está muito difícil de estar vivo, mas Ele tem vida eterna. Só não importa mais. Todas as coisas
são para o bem dos que foram chamados segundo o propósito divino. Deus tem um propósito, glorificar o seu nome através da salvação de pecadores. Se Ele tem um propósito na planta que está lá fora, um propósito maior Ele tem quando Ele salvou a sua alma, porque o sangue do seu Filho foi vertido na cruz em seu lugar, e Ele ressuscitou dentre os mortos, vivo está ao terceiro dia. Muito maior é o propósito que Deus tem conosco. Quantas vezes se diz, Deus tem um propósito com a tua vida, Deus tem um propósito com a tua vida? Claro que tem. Ou Ele salvou-te por acidente. Nada que Deus faz é por acidente, nada que Deus faz é por acaso, quanto mais a salvação de almas. E Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito que já foi estabelecido na eternidade. Cumpra o propósito de Deus na sua vida e sinta a realização absoluta. Mas eu não sei o que é que Deus quer comigo. Mentira, está na Bíblia, então você não tem Bíblia. Tem Bíblia, todo mundo tem Bíblia. Está aqui alguém que não tem Bíblia? Todo mundo tem Bíblia, amém. O que é que diz na Bíblia que é o propósito, o que é que Deus quer com a sua vida? O que é que a Bíblia diz? Santificação. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é a santificação. Deus nos chamou para ser santos, sede santos que não sou santo. Está do antigo, está do início da Bíblia ao final, sede santos que não sou santo, sede santos que não sou santo. Como é que você não sabe o que Deus quer consigo? Ele quer que você seja santo. Ele o prepara para você ser santo. Tome suas decisões baseadas na santidade divina. Quanto mais você pode ser santo, escolha o lugar onde você vai morar, que você seja mais santificado. Escolha o trabalho que você vai fazer, que você seja mais santificado. Não a coisa mais fácil, não a melhor forma possível. Coisas que nos santificam, que nos preparam, que vão dizer não ao nosso eu, mas vão dizer sim a Cristo. Sabemos que todas as coisas em que Deus age em todas as coisas. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados com o seu propósito. Quem são esses? Versículo 29 e 30. Muito importante, irmãos. Pois aqueles que de antemão conheceu, aqueles que ele conheceu de antemão, que ele já sabia, que ele já tinha determinado, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Os irmãos estão a ver o texto? A fim de que ele, quem o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Lembram umas semanas atrás eu mencionei, porque claro que o texto está todo ligado, não é? Por isso que nós estamos estudando Romanos, vendo devagarinho, passando por tudo. Eu falei da ideia de que Jesus ser o primogênito, o primeiro de muitos irmãos, e da forma como a Bíblia nos apresenta isso, que às vezes parece que é difícil para nós pensarmos assim de uma forma tão elevada, mas quando deixamos estar o texto no contexto, nós vamos perceber que Deus nos predestinou, e a palavra predestinou não é uma sugestão, não quer dizer outra coisa. Em muitos lugares eu ouvi isso, não é? Não, este predestinou aqui não é bem predestinou. Não, é português, não? Predestinou. Ele nos predestinou e Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos chamou para sermos à imagem do seu Filho, fazendo do Filho o primogênito. Nós, logo após o Filho, sendo adotados na família do Pai. Mesmo Romanos 8, nós estudamos há umas semanas atrás, chamamos pelo Espírito que habita em nós a Deus, Abba, Pai, Paizinho. Porquê? Porque o primogênito, entre muitos irmãos, o Filho se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E porque Ele ressuscitou dentre os mortos, nós ressuscitaremos juntamente com Ele. Não sei se os irmãos repararam quantos versículos da Bíblia que eu encaixei aqui uns após os outros, sem ler, que nos traz a ideia clara do que você crê. Entenda que eu não estou a dizer isto porque eu sei muito. Não, pelo contrário. É exatamente o que está no seu coração. Você conhece esses versículos, deixe-o estar no texto sagrado. Ponha tudo junto. Não isole coisas. Tudo é para o bem de todos. Não, tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses? Aqueles que Deus chamou, predestinou para a salvação, que fez-os para eles serem à imagem do Filho, para que o Filho seja o primogênito. Para que a glória do primeiro de todos os que ressuscitou, não o primeiro que foi salvo, porque Jesus não foi salvo, Ele é Deus, Ele nunca pecou, Ele se entregou para que outros fossem salvos através dele, e Ele, como sendo o primogênito, nós todos vamos ser preparados à imagem do Filho. Você quer ser como Jesus? Você quer ser como Jesus? Tem um hino que a gente canta, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. É isso? É por isso que eu falei há pouco, né?
que a gente mente a cantar, não é? Pede ao Senhor para ser o coração igual a Ele. Significa que eu quero ser como Cristo, eu quero ser santo como Ele é santo. Eu quero parar de me desculpar na minha fraqueza. Porque eu sou humano. Eu sou humano. Você é humano, mas o Espírito Santo de Deus habita em si. Se você é salvo, o Espírito Santo de Deus habita em si. Para com essa desculpa. Eu sou humano. Deus sabe que nós somos falhos. Não suporto mais essa ideia de diminuirmos a ação gloriosa da salvação em nossas vidas. O crente não é um fraquinho. Hoje temos diminuído o Evangelho a um crente fraquinho. Liga a rádio cristã, evangélica, whatever, e você vê. A minha esposa chamou a minha atenção há anos atrás, eu tenho reparado cada vez mais a isso. Você precisa ser motivado, positivamente entretido. Em português isso não trabalha, em inglês a expressão é soa melhor, mas é pior ainda. Você tem que de vez em quando receber uma palavra de encorajamento para ver se você vai através do dia. It's the best story ever. A melhor história de sempre, a melhor história de sempre é que Cristo morreu no meu lugar, e todas as coisas que vêm à minha vida, aflições, lutas e angústias, é para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, Ele nos está a preparar para ser a imagem do Filho. That's the best news ever. Pega numa história lá que acontece não sei onde e vai te dar um encorajamento para dar um impulso a ver se você consegue viver aquele dia, aquela hora. Você está para além disso, irmãos. Você está para além. Você vive um outro nível. Você está num outro momento. Você foi resgatado lá do pecado e da morte, e hoje Deus está a preparar para você ser a imagem do Filho nesta terra já. Claro que lá seremos, mas agora aqui, você não é um coitado, você não é eu não suporto essa ideia. Como é que está? Vai indo. Really? Mas tem luta, irmão? Tem, claro. Acha que eu não tenho? Acha que não tenho momentos que eu estou deprimido, que eu estou abatido, que eu estou... Claro que tenho. Às vezes é só a graça de Deus e tu não tens jeito nem de orar. Tem. Ou só acontece comigo, eu sou o pior de todos os pecadores, segundo Paulo era ele, não é? Porque eu não tinha nascido ainda, não é? Porque todos nós, quando olhamos para a nossa vida, nós sabemos que nós somos o pior de todos os pecadores. O que é que Paulo queria dizer com isso? Ele sabia as fraquezas dele que ninguém sabia. Então eu sei as minhas. Tem momentos de angústia, tem momentos de dificuldade, tem momentos de luta, tem momentos que... irmãos, e ministério então, você não faz ideia. Tem momentos que... Mas a gente sabe que Deus está a trabalhar em todas as coisas para o bem, o Espírito Santo habita em nós, nós estamos no outro nível. Nós podemos suportar coisas que ninguém mais pode. Só aqueles que estão em Cristo Jesus podem. Só aqueles que estão em Cristo Jesus que conseguem combater os seus próprios desejos pecaminosos, a sua própria carne. Você está em Cristo Jesus, você consegue combater a sua própria carne, você consegue combater Satanás. Você trava batalhas espirituais diárias contra Satanás e o inferno. Porque você é parte da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, diz a Escritura. Maior é o que está em nós que é o que está no mundo. Não é para ser essa coisa de coitadinho, de precisar ser encorajado, de e tal. Vou à igreja a ver se eu tenho uma palavra que me anima. Há uns anos atrás, agora acabou, pelo menos por aqui, graças a Deus, que o povo ia à igreja para carregar baterias. Não, isso é o posto da Tesla, irmãos. A igreja não é posto da Tesla, ele não diz Tesla ali fora. Diz? Hein? Se carregar, para saber carregar a bateria aqui? Não, você está enganado. As far as I know, todos os irmãos aqui até têm carro de gasolina, ninguém vem aqui carregar o carro. Você vem aqui porque você está cheio do poder do Espírito Santo, e você vem para cultuar e prestar um culto a Deus como nunca antes foi prestado, com o coração cheio de alegria, da bondade do Senhor, revestido do poder de Deus. Não precisa ter luz a diminuir, fundo preto, não, quando sai fumo, então é que eu fico para morrer, e luz para cá, luz para lá, não precisa nada disso, precisa ter bateria, não precisa nada disso. Um culto simples a Deus, onde a estrela é Cristo, só a glória do Senhor brilha, onde Deus é exaltado na vida daqueles que estão sendo preparados para ser a imagem de Cristo e que já estão sendo a imagem de Cristo Jesus. E aos que predestinou, aqueles que Ele predestinou, aqueles que Ele chamou à salvação, aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou. O que é que significa isso? Perdoou os pecados e foram declarados justos pelo sangue do justo do Cordeiro de Deus, que foi imolado antes da fundação do mundo. Significa que Deus, no seu eterno propósito, enviou o seu Filho para que você, 2000 anos depois,
fosse salvo pelo sangue daquele que foi vertido no Calvário, que assim como ele sabia e tinha determinado os que iam ser salvos, assim o seu Filho veio para pagar o preço por esses, e esses que foram resgatados da condenação e da morte, têm nele vida eterna. Foram justificados. E como é que eu sei que tem vida eterna? Porque a última parte do versículo diz assim: a esses também glorificou. Onde é que está a sua glória? Onde é que está a sua glória? A sua glória está na ressurreição do Senhor. E você viverá nessa glória para todo sempre. Ele nos glorificou, partilhou conosco a sua glória. Diz lá na oração sacerdotal de Jesus: e dei-lhes a minha glória. Nos trouxe à glória da salvação, onde Cristo Jesus é exaltado e glorificado em nós, não para a nossa própria exaltação, não por nossas próprias ideias e pensamentos serem exaltados, mas para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado para sempre. Deus age em todas as coisas. Amado irmão, amada irmã, o que é que você está a passar neste momento na sua vida? Eu não sei. Há coisas que eu sei, há coisas que eu não sei, há coisas que você partilha comigo, outras não. Seja qual for a aflição, seja qual for a angústia, seja qual for a dificuldade, entenda que Deus está a trabalhar na sua vida para o bem. Deus está a trabalhar para o seu bem. Ele não se esqueceu de si e Ele te ama. Se você é salvo, se você foi predestinado à salvação, se você é chamado a este eterno propósito, Ele está a trabalhar na sua vida e moldar para que você seja mais e melhor. Não significa que você nunca vai ter dores, você nunca vai ter aflições, você nunca vai ter angústia, você nunca vai ter momentos muito difíceis que você vai ter talvez que ligar para o pastor ou para o presbítero e dizer: ora por mim que eu não estou conseguindo nem orar. Não significa que você não vai ter momentos de fraqueza, mas significa que você sabe que em todas as coisas Deus está trabalhando para o bem. Contudo, por outro lado, quando você está naquele momento, parece estar num momento melhor da sua vida. Você nunca teve tão bem. Eu acho muito interessante que os nossos filhos, de vez em quando, dizem, somente nas idades mais pequenas, portanto, a Lili ainda repete muito isso, e eles dizem assim: foi o melhor dia da minha vida. E acontece, the best day ever. E é engraçado que the best day ever renova-se, né? Porque é agora, mas se era o melhor dia de sempre, era sempre, não é? Mas depois daqui a uns dias vai ser outra vez. E às vezes você está a viver aquele momento que você diz assim: eu nunca tive um momento tão bom na minha vida. É tudo super bem, super bem. Às vezes a gente até tem uma ideia de vai acontecer qualquer coisa. Eu tenho essa ideia na cabeça, please. Mas, por favor, não entra para esse caminho. Todos nós fazemos isso. Às vezes você fica com medo, não é? Será que vai acontecer alguma coisa? Irmãos, aconteça o que acontecer, Deus está a trabalhar para o bem no que nos parece bom e no que nos parece mau, porque para Ele é sempre para o bem. Sempre para o bem. Irmãos, até na nossa partida para a eternidade nós encontramos bem. Até quando o Senhor nos leva para a eternidade, é o bem, é a glorificação do nome dEle para sempre em nós. Para lá louvaremos e adoraremos o Senhor para sempre. Então, todas as coisas, Deus age em todas as coisas para o bem. Confia no Senhor. Nos momentos difíceis, nos momentos bons, em todas as coisas. E aprenda delas. Eu sei que eu tenho esse problema de dar sempre os mesmos exemplos. Mas às vezes, it sticks in my head. Fica na minha cabeça de uma forma tão gravada, que eu só consigo pensar assim. Todo mundo já viu pão ser feito no forno a lenha, não? Todo mundo já viu? Põe o pão no forno a lenha, põe aquele bolo de pão, não é? E os irmãos estão a olhar para mim, alguns estão a olhar para mim e dizem assim: que desastre que vai ser dele, porque ele não percebe nada de culinária. Eu sei que não. Mas você põe o pão no forno, não? Lá em casa a gente tem um panela, não é? A gente chama o pão da panela vermelha, que a Soninha faz, e põe a panela vermelha no forno, e com aquele pão dentro, não é? E de vez em quando a gente espreita, né? Se está, né? Liga a luz do forno, não é? Se tirar antes, do que é que acontece dentro? Às vezes parece cozido por fora, mas o que é que acontece dentro? Está cru, né? Não se pode comer, não presta. Tem que tirar aquela parte do meio, não é isso? Eu falei mais ou menos bem? É isso mais ou menos? Ou no forno a lenha, é isso mais ou menos. Tem que esperar ele realmente cozinhar, não é? Às vezes Deus mandou uma prova à nossa vida porque está-nos a cozinhar, está-nos a preparar, está-nos a moldar. Mas a gente fica irrequieto, fica descontente, quer parar a prova. Então vai e inventa coisas. Na falta de melhor a gente diz: está repreendido em nome de Jesus, isso não é para mim. Ainda põe o nome de Deus no assunto. Deus mandou para nós, para nos preparar para algo melhor, porque Ele age em todas as coisas. Aí a gente repreende em nome de Jesus, quer sair dali, quer saltar fora do forno.
nunca cose direito. Não cose, às vezes, dentro. Às vezes a gente até fica com as marcas por fora, mas lá dentro, no coração, ainda não estava. E a gente já quis sair. A gente inventou coisa, rejeitou, não aceitou a vontade do Senhor. Ficou a lutar, a amargurar-se, a bater contra espinhos, a dar murros em pontas de facas, literalmente. Batalhando, machucando-se, para nada. Era só estar quieto, deixa Deus agir. Deus está a trabalhar, deixa Deus trabalhar. Ora mais, mas só ora. Às vezes é só orar, mas fica lá a batalhar, né? Se fosse o pão tivesse pernas, saía do forno, está calor demais. Aí não servia para nada, ia para o lixo. Às vezes, irmãos, nós desperdiçamos as oportunidades que Deus dá, que Ele está trabalhando em nossa vida, e às vezes nós estamos quietos dentro do forno da provação, porque Deus vai tirar dali um pão muito melhor, Deus vai fazer de si muito mais para a glória dEle, vai te usar muito mais. Aí você fica lá todo aflito, quer sair para fora, como se Deus não estivesse no controle. Como se Deus não tivesse o poder de apagar a chama, de tirar, de pôr no outro lugar. Deus faz o que Ele quer, Ele é Deus e Ele opera em favor daqueles que o amam. Para o bem daqueles que o amam, diz o texto. É tão claro. Agora eu vou perguntar assim, para você, se você tem um quadro em casa que diz, tudo é para o bem daqueles que amam a Deus, acho que você a partir de hoje vai olhar para esse quadro de forma diferente, não vai? Ou se você tem uma t-shirt que diz isso, você vai começar a usá-la e a pensar diferente. Ou se você tem num mug, numa caneca de café, você vai olhar e vai começar a pensar diferente, não vai? Mas entenda que você vai começar a pensar com mais profundidade ainda, com uma confiança maior. Você já pensou uma pessoa que pensa que tudo que acontece na vida dela como cristão tem que ser like um mar de rosas? Na primeira vez que toca num espinho, ela acha que Deus esqueceu dela. Aquela pessoa que acredita que uma vez que venha Cristo nada vai dar errado, vai ser tudo maravilhoso, fantástico da perspectiva humana, porque é maravilhoso e fantástico da perspectiva divina, mas ele vai achar que é fantástico e maravilhoso da perspectiva humana. O primeiro sofrimento e dificuldade é a parábola do semeador. Não consegue, já não aguenta mais, vai desistir. Porque ele achou que Deus esqueceu dele, ele achou que ele não foi chamado, ele achou que ele não foi escolhido. Ele achou que não foi predestinado, usando a expressão literal do texto. Agora, aquele que sabe que Deus age em todas as coisas, até nas coisas difíceis, e essas coisas até são para o bem daqueles que amam, e ele fica tranquilo e confia no Senhor, sabendo que se ele ama a Deus, e ama significa obedecer aos mandamentos, responder com amor ao amor da cruz, significa ser salvo, e ele fica tranquilo no meio de espinhos, dificuldades, lutas ou problemas, ele está sempre bem, porque ele sabe que Deus está agindo. Aquele que o salvou completará a boa obra. Palavra do Senhor, versículo para terminar, Filipenses 1,6. Diz assim, se não der tempo de abrir, eu leio. Diz assim, estou convencido, diz Paulo aos Filipenses, de que aquele que começou boa obra em vocês. Quem é aquele que começou boa obra em nós? O Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus Pai, na salvação de pecadores, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, começou essa obra de regeneração, é aquele que morreu no nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia. Estou convencido de que aquele Deus que começou boa obra em vocês, olha o que diz o texto, vai completá-la até ao dia de Cristo. E Ele começou boa obra, Ele nos salvou, Ele nos justificou, Ele nos regenerou, e agora estamos em obras. Somos um processo, estamos num processo de trabalho, de reparação, de moldar, e Ele a irá completar até ao dia de Cristo Jesus, até à volta de Cristo, até ao dia da sua morte. Deus está trabalhando em si, Ele está moldando, Ele está aperfeiçoando, Ele está nos fazendo mais como Jesus, para que o nome dEle seja mais glorificado em nós. Amados irmãos, este versículo de que você está em obras, digamos assim, não é para justificar os seus erros, as suas falhas e as suas fraquezas. É para você saber que Deus requer mais de si. Ele quer trabalhar mais em si. Ele quer fazer melhor. Ele quer levá-lo mais além. Não é para você se justificar e dizer assim, pois Deus ainda não trabalhou essa coisa em mim, é por isso que eu ainda estou assim. Não é para isso.
Muita gente usa esse versículo nesse sentido. Não é esse sentido. Significa que Deus está trabalhando, está moldando, está aperfeiçoando e você quer chegar a esse aperfeiçoamento. Irmão, quando você começa obras em sua casa de remodelação, você espera que essas obras fiquem completas ou continua sempre em obras? Tem uma expressão em Portugal que a gente diz que as obras são em graça, né? Que não termina nunca. Parece ali o 46 com o Route 3. Right? Não termina nunca, não é? O 46 com o Route 3 nunca mais terminou, não é? Ele continua em obras, mas é um processo, na verdade é isso mesmo, é um processo mesmo. Irmãos, então, quando Deus trabalha em nossa vida, é para nós completar, é para completar, amém? Nós queremos ver a obra completa. Deus está a trabalhar e Ele já começou a obra e Ele vai completar, confia no Senhor. Agora, o que é que Ele vai usar? Tudo, porque tudo é para o bem, em todas as coisas Deus age para o bem, amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que a palavra do Senhor verdadeiramente entre em nosso coração e nossa mente esta manhã e nos leva a confiar mais no Senhor e a nos alegrarmos no Senhor, sabendo e esperando e confiando que Ele está agindo para o bem daqueles que o amam. E Ele vai continuar agindo até o dia de Cristo Jesus. Confie nele nesta vida, confie nele para toda a eternidade. Oremos ao Senhor, amém? Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, hoje e para sempre. Te pedimos, ó Pai, nesta manhã que nos faças entender a tua palavra e nos faças confiar em ti, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, quando tantas vezes temos visto coisas acontecer nesta vida e deixámos-nos abater. Leva-nos, Senhor, a uma confiança perfeita e absoluta. Purifica-nos e santifica-nos, ó Pai. Nós bendizemos o teu nome e adoramos e para sempre te louvaremos, pois só o Senhor é Deus. Toda a honra e toda a glória damos a ti, em nome de Jesus. Amém. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Os irmãos podem ficar sentados.